Olá, meus queridos e queridas telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais uma Talks at InfraSpeak, ou as nossas conversas aqui na InfraSpeak. Eu sou o Marcelo Leite, para você que não me conhece, sou o rosto, a voz aqui da InfraSpeak para o mercado brasileiro em diferentes plataformas, e hoje eu tenho o prazer de receber a Bárbara Vieira Magalhães, que vai falar conosco hoje sobre o uso e gestão de dados no setor, no mercado, pelos profissionais de facilities. Então, Bárbara, eu acho isso difícil, mas provavelmente para quem não te conhece, faça aí a sua introdução e, claro, seja muito bem-vinda mais uma vez à InfraSpeak e a essas talks de hoje. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite, pessoal da InfraSpeak, sempre extremamente carinhoso. Eu sou Bárbara Magalhães, eu faço conteúdos da área de Facilities desde o ano passado e eu tenho uma assinatura, né, da área de Facilities para se manter atualizado, entender como colocar na prática, como adaptar seus conhecimentos. E aí eu fundei o Facilities na Prática, que me fez conhecer o Marcelo e todo o pessoal da InfraSpeak. Prazer estar aqui hoje. É isso, o prazer é todo nosso. Eu sei que a sua agenda, o seu tempo é muito corrido, então a gente agradece muito a sua atenção e a sua disponibilidade por dedicar um pouquinho do seu precioso tempo aqui para a gente hoje. E para você disse a palavra aí, produção de conteúdo, é para a gente transmitir conteúdo bom, conteúdo de qualidade, para quem tem interesse nessa área que é muito rica. E aí eu já puxo para o nosso assunto de hoje. Como eu falei no início, a gente vai falar sobre dados, sobre o uso e a gestão de dados muito aplicadas e voltadas para a área de facilities. E aí eu já começo com uma pergunta para você. Em que nível, em primeiro lugar, vou puxar, vou começar um pouquinho antes. Dados hoje no Brasil, muita gente fala que é o novo petróleo, que é a moeda do futuro, coisas desse tipo. Na área de facilities, isso é verdade ou ainda é muita balela, é coisa que a gente fala sem saber muito bem? Qual que é o cenário atual hoje de dados para o mercado brasileiro, para os profissionais de facilities, para facilities como uma indústria? Como é que está a maturidade do mercado brasileiro hoje em relação a este ponto? Bom, vou abordar dois pontos que você falou. Primeiro, sim, é o petróleo. É a coisa mais importante que a gente tem hoje, que a gente precisa começar a olhar. Mas eu percebo ainda uma certa imaturidade do setor no Brasil para tratar, para entender que dados são esses, onde eles estão, o que eu preciso fazer com eles. Então, apesar de já ter um entendimento de que, olha, eu preciso de indicadores, olha, eu preciso ter informações, as pessoas não sabem selecionar a informação, analisar a informação, saber qual é o objetivo que você quer com aquilo. Então, acaba que ele não consegue dar todo o valor. É como se você não conseguisse refinar o petróleo da forma correta. Sim. Então, você tem ele ali meio contaminado, meio sujo, e você fala, deu para entender, mas não é lá essas coisas, mas não é porque você não conseguiu refinar direito. É a mesma coisa com os dados hoje no Brasil. Então, exato, é uma coisa muito importante, mas o mercado ele ainda precisa amadurecer em diversos aspectos, não só no aspecto do profissional de facilities, mas da estrutura que é fornecida pelas empresas para esses profissionais. Exato. E um ponto interessante que você falou da maturidade, eu acho que a média ainda está num nível de maturidade baixa, mas o Brasil, pela proporção continental que é o país, a gente tem também todo tipo de cenário. Então a gente tem nós, como InfraSpeak, conseguimos enxergar empresas que fazem gestão de manutenção, por exemplo, de facilities com papel e caneta. Já tem gente num nível um pouquinho mais acima que usa o Excel. E também já tem empresas que falam sobre realidade aumentada, inteligência artificial, internet das coisas, coisas desse tipo. Então, o Brasil tem todo tipo de cenário possível. Então, a gente está fazendo aqui um ponto de situação da média, e aí, como quase todos os pontos sociopolítico-econômicos do Brasil, a média puxa para baixo, porque a realidade brasileira ela é mais precária do que a realidade que muita gente vive ali no sul e sudeste do país, infelizmente, né? Mas a gente está aqui para tentar fomentar e promover essa evolução, claro, da melhor maneira possível. Bárbara, você disse aí dessa questão do refinamento do petróleo, ou dos dados, né, no caso, que é a nossa conversa de hoje. Por onde começar esse refinamento? É na definição de métricas, é nos KPIs principais que estão relacionados ao negócio? Por onde o profissional deve começar? Ok, é por aqui que eu começo e eu vou ter daqui a pouco, daqui a um tempo, os dados mais precisos para que eu possa
pelo menos ter uma visualização e aí, num segundo momento, tomar a decisão? Por onde é o caminho para que o profissional pode começar esse refinamento? Bom, primeira coisa que o profissional tem que entender que o KPI é um indicador, né? Ele está dentro do conjunto de indicadores. Eles são aqueles indicadores que você seleciona para acompanhar, porque eles fazem sentido de acordo com a estratégia da empresa. Então, a gente começa lá atrás. A gente começa entendendo assim, qual é a estratégia da minha empresa? Onde ela quer chegar? Ela está em um momento de expansão? Ela está em um momento de retração? Ela está em um momento de investimento? É um momento de redução de despesas? E aí você entende, então a empresa, ela quer que eu reduza despesas da área de facilities, porque ela tem esse objetivo. Então, como eu, representante da área de facilities, posso contribuir para a empresa chegar lá? Cada departamento tem essa responsabilidade, né? De, em conjunto, a gente, como várias engrenagens em conjunto, conseguir fazer com que a empresa chegue ao objetivo dela. Então, a primeira coisa é refletir. Como o Facilities pode ajudar a empresa a andar em direção ao objetivo dela? Entendido isso, a gente tem ali a visão qualitativa da estratégia da área de Facilities. Então, a área de Facilities precisa prover algumas coisas, ou ela vai precisar abrir mão de outras coisas muito importantes, mas porque não estão dentro da estratégia da empresa, e aí você vai moldar os serviços, os processos, e aí os indicadores também. Porque os indicadores, eles vão depender dos dados, né? Sim. E os dados precisam ser coletados pelo processo. Então, o indicador, ele está intimamente ligado à estratégia da empresa e aos processos que eu tenho. Não adianta eu medir, por exemplo, eu quero medir em quanto tempo a manutenção dá o primeiro retorno para o meu cliente interno. Se eu não tenho um software que vai fazer isso, eu vou botar um rastreador no cara, ele vai lá falar com a pessoa na estação de trabalho dela, e aí eu rastreei e anoto lá, não vai acontecer. Sim. Então, não pode estar desconectado. Então, a gente começa pela estratégia. Exato, muito bom. E aí, partindo ainda nesse ponto de métricas, KPIs, muita gente ainda não sabe até defini-las. Tem gente que já tem uma definição muito, muito madura, muito sofisticada até, vou dizer assim, e muito ali já tem o Facilities muito integrado aos objetivos de negócio, aos objetivos macro de uma empresa, porque muitas delas não têm o Facilities como core business, vou dizer assim. Sim. E ali é mais uma área de suporte, de apoio para o desenvolvimento geral da empresa. Dentro da área de Facilities, quais são as métricas pilares ou KPIs pilares que toda empresa, todo profissional deve estar a par? Como ele começa na definição delas e, a longo prazo, quais, dentro do processo de refinamento que a gente já passou antes, quais benefícios essas métricas podem trazer em termos de tomada de decisão, mudanças de negócio, visualização do cenário em que a empresa está a longo prazo, quais informações essas métricas fundamentais podem oferecer? Legal. Os indicadores, geralmente, da área de Facilities, a gente divide em 3 categorias, que seriam os de performance operacional, performance financeira e performance do serviço, que é a qualidade do atendimento que a gente presta para a empresa, né, para os clientes internos. Então, a gente divide nessas 3. Dentro dessas 3, a gente vai ter uma infinidade de formas de cálculo, tá? Então, por exemplo, eu vou falar do financeiro, porque o financeiro vai ser comum para todas as empresas, vai ser o mais utilizado, né? Aquele que a gente pode colar do coleguinha com mais facilidade, apesar de você aprender a calcular, mas não necessariamente você está analisando com o óculos, né, com a visão da sua empresa. Então, isso é muito importante também. Então, quando a gente trata, por exemplo, de indicadores financeiros, a gente vai pegar ali todas as despesas financeiras que ficam lá na categoria de despesa operacional, na DRE da empresa, e aí a gente vai conversar com o pessoal do financeiro, entender o que é de Facilities, entender qual é a estratégia da empresa, e aí eu vou saber quanto eu gasto por colaborador, quanto eu gasto por metro quadrado, comparar unidades diferentes. Então, eu tenho 2 prédios em São Paulo, por que lá, que em um eu gasto X de água por colaborador e no outro eu gasto Y? Por que eu gasto tanto com manutenção em um e não no outro? E aí você vai entender, por exemplo, diferenças de infraestrutura, projeto, idade do prédio, então vários fatores. Então, geralmente, a gente parte do princípio que a gente vai analisar esses 3 aspectos, a performance, o financeiro e o operacional, tá?
E aí a gente começa a entender, igual você falou, né? Como é que fica essa questão de metas e tal? As metas, elas vão dar um norte. Então, eu brinco muito que o indicador, ele pode ser comparado a uma meta. Ele não é uma meta, mas ele pode ser comparado no sentido de que ele norteia. Quando o colaborador, por exemplo, ele recebe uma meta, vamos supor, vou falar até de um outro departamento para ficar mais didático. Um recrutador, ele recebe a meta de conseguir fechar 20 vagas naquele mês. Por que ele recebe essa meta? Porque isso é o mais importante para a empresa dentro da função dele naquele momento. Sim. Então, o indicador é isso. Você vai olhar o que é mais importante para a minha empresa nesse momento, que eu preciso acompanhar de perto. E aí você vai escolher dentro dos indicadores de performance operacional, por exemplo, de agilidade, de eficiência, de eficácia do atendimento, e aí você entra com a parte financeira em relação a custo, custo por hora de atendimento, custo por colaborador, custo por equipamento, e aí vai depender do aspecto que você precisa priorizar naquele momento, a qualidade do serviço, o que eu combinei de entregar, aquilo que eu estou entregando, qual que é a percepção dos colaboradores, como que está a satisfação das pessoas, isso tem impacto na retenção dos talentos. Então, a gente vai começando a entender o que é mais importante para a empresa. A empresa está preocupada em reter talento? Se ela estiver preocupada, a satisfação dos meus colaboradores em relação ao meu serviço é muito importante. Agora, se ela não estiver tão preocupada assim, isso pode ficar em segundo plano. Então, não é que é o ideal. Claro que o ideal é aquele negócio, né, que as pessoas falam assim, eu quero um serviço muito bom, o mais barato possível e o mais rápido. Isso não existe. Então, a mesma coisa dentro desses três aspectos, do operacional, do financeiro e da qualidade do serviço, você vai tentar encontrar o equilíbrio que faz sentido para a sua empresa. Então, esse é o desafio do Facilities, né? Okay. Não só encontrar os dados para fazer esse cálculo, mas também encontrar esse equilíbrio que é satisfatório para todo mundo. Sim, muito bom. Vou tentar retomar aqui um pouco. Para quem não conhece, eu apresento aqui também na InfraSpeak, o podcast chama Melhoria Contínua. E nesse podcast eu trouxe o Eduardo, que faz parte aqui da nossa equipe da InfraSpeak, para falar sobre essa gestão de dados também, mas de uma maneira mais ampla. E aí ele disse que hoje, antes de ter ferramentas, softwares, Excel, que seja, qualquer plataforma para você gerenciar esses dados, antes de tudo é preciso você implementar a cultura de dados dentro dos profissionais, dentro dos colaboradores, e isso envolve não só o dono ali, o decisor, o CEO, que seja, mas todo mundo, até o estagiário, todo mundo tem que ter uma certa orientação a dados para avaliar performance, indicadores e tudo mais, esses assuntos que nós passamos. Diante das conversas que você tem hoje, Bárbara, das empresas que você circula, dos profissionais que você conversa, como você vê a maturidade do profissional, do indivíduo, da pessoa em relação a essa cultura de dados hoje? Um profissional de facilities está interessado, já está por dentro dessa situação ou ainda é alienado a isso? Como é que está a percepção do profissional como um indivíduo hoje nas diversas reuniões, mentorias e eventos que você faz? Como é que você tem essa visão hoje? Eu vejo que isso já chegou para o profissional. Ele já entendeu a importância, mas isso não entrou na rotina, né? São dois aspectos diferentes. Então, ele sabe que ele precisa dos dados, mas aí ele esbarra em problemas que a gente encontra no dia a dia. Às vezes, a sua empresa não entendeu direito o que o Facilities faz ainda, não entendeu a importância da área, não entendeu a quantidade de informações que a gente consegue coletar e que pode ser base de decisão estratégica não só para a área de Facilities, mas para a empresa como um todo. E aí ela não investe na área. E aí vira o que você falou, né, do profissional que fica com a caneta e o papel na mão, né? E aí ele pega e fala assim, cara, tem tanta coisa que eu preciso fazer e o meu dia é tão corrido, eu já levanto com o celular tocando, e aí eu chego na empresa, demoro meia hora para poder chegar, da porta até a minha mesa, porque é gente pedindo, gente falando, e aquele negócio todo. Quando é que eu vou conseguir parar para poder anotar isso? Eu vou perder tempo, né? Sim. Porque a gente tem uma mania de procrastinar as tarefas que são importantes e priorizar as urgentes. Então, ao invés de a gente reservar um horário ali na agenda para a gente tratar as importantes pouco a pouco todos os dias, a gente deixa para o último dia. Só que no caso de indicadores, isso não funciona. Porque se você tem que entregar um relatório nessa sexta-feira
e aí hoje é segunda, você fala, então agora eu só tenho 5 dias, hoje é o dia de começar a coletar, você já perdeu um mês de informação. Ela vai precisar entrar na rotina. E por isso que eu falo que é muito importante a gente aprender a desenhar os fluxos dos nossos processos para determinar o ponto de coleta. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma recepção e eu quero entender o fluxo de visitantes que eu tenho, é muito importante que essa recepcionista tenha consciência que ela vai ter que anotar, seja no papel, no Excel, no formulário, no que for, entendeu? Numa prancheta, todos os visitantes e o horário que eles vêm, com quem eles encontram, o período que fica, porque aí você vai ter, de uma forma muito rudimentar e pouco imprecisa, mas que vai te dar alguma informação. Então, não é desculpa, eu não tenho um software de gestão de visitantes, eu não tenho um software para não sei o quê. Excel está instalado em todo computador. Se não tiver no seu computador, tem o Sheets, né, da Google, que é gratuito. Então, assim, não tem desculpa. É possível coletar as informações. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas o pior na coleta de dados não é se é no Excel, se é à mão ou se é no software. Porque quem desenvolve essa mentalidade de que é preciso coletar, ele vai coletar de qualquer jeito. Sim. Agora, quando a pessoa não tem, aí entra 10 visitantes e ela fala, não, estava muito atolado, então não deu para registrar no software a chegada deles. E aí você vai perdendo as informações. Então, software não faz milagre. Tem que mudar a mentalidade, colocar isso na rotina. Exatamente. É igual aquela coisa quando fala... geralmente acontece em corridas, né? O problema é no carro, ou é o pneu, é não sei o que, às vezes está entre o banco e o volante. Ou seja, o problema é do piloto ou de quem está dirigindo ali. Exatamente. Exatamente isso. É a pessoa adotar a mentalidade de coletar dados, começar essa cultura individualmente, e isso vai contaminando ali positivamente as pessoas, os pares de trabalho, e depois provavelmente a pessoa vai conseguir provar o valor disso, vai transmitir para o gestor, para a empresa como um todo, e ela vai perceber, ok, nós precisamos investir nessa parte aqui, porque é importante, a gente consegue visualizar, identificar tendências, saber para onde estamos indo comprovadamente com dados. E aí sim vem, quem tem papel e caneta pode migrar para um Excel pago ou mais avançado, e eventualmente um software, e por aí vai. Então é aquela coisa, a semente começa no indivíduo, né? Essas primeiras informações que você consegue coletar, elas são importantes justamente para que você possa mostrar a importância. Exato. Mostrar o que você é capaz. Olha só, sem nada, com papel e caneta, eu consegui fazer isso. Imagine se eu pudesse rastrear mais informações, né? E aí, às vezes, o profissional barra ou na rotina, ou na quantidade de tarefas, na sobrecarga, porque a equipe é pequena. Só que, nesse caso, o problema é a solução. Então, eu tenho uma equipe muito pequena, a gente está sobrecarregado, a gente não consegue fazer. Se você não fizer, você não vai mostrar a necessidade de outras pessoas. Exato. Eu não consigo investimento, a manutenção está muito ruim, isso me toma muito tempo de gestão, eu não tenho tempo para fazer um relatório com indicadores da área de manutenção. Justamente por você ter esse problema, você precisa fazer o relatório, para que você possa mostrar a necessidade de investimento na área. Às vezes o problema não é com a empresa que está te atendendo, é com a estrutura que ela tem para atendimento. É equipamentos muito antigos, sem projeto, enfim. Então, a gente precisa ver que essa coleta de dados, ela é urgente, ela é super importante, e começar a tratar isso todos os dias. Exato. Bárbara, outro dia eu estava no LinkedIn, e aí, só fazer um parênteses, no final aqui a gente vai deixar os links dos conteúdos da Bárbara, do perfil dela, do Facilities na Prática, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. Vou pedir a Bárbara para explicar um pouquinho mais no final, mas é só para contextualizar. Eu estava lá no seu LinkedIn, Bárbara, e vi um post seu sobre dashboards, que é basicamente para mostrar ali os dados e ter, para que todas as pessoas possam visualizar e entender de forma simples e prática o que está ali, o que vai acontecer, o que aconteceu, principalmente, e qual o próximo passo pode ser dado. E aí, quando a gente fala de dashboard, a gente já associa, pelo menos eu faço essa associação com algo voltado à tecnologia, a software, alguma coisa desse tipo. Para quem não tem software, e para quem tem Excel, e para quem tem o software,
qual é a melhor maneira de mostrar esses dados coletados? Nós falamos aqui de relatórios, claro, mas como vender esses dados, vender a ideia, vender o que os dados indicam ali, seja para um gestor, para o dono da empresa ou para os colegas de trabalho, para que, olha, eu fiz essa coleta, identifiquei esses dados, me gerou esta informação e o caminho indica que deva ser por aqui. Como fazer essa venda e fazer a geração de informações para que os pares de trabalho, o gestor, o dono da empresa possa também seguir o caminho e perceber a importância desses dados coletados. Gostei que você usou a palavra venda, né? Sim, As pessoas têm muito medo dessa palavra e é justamente, a gente precisa aprender a vender o nosso peixe, né? Como que a gente faz isso? Só colocar um visor, uma tela com vários gráficos, reloginhos de performance, percentuais de atendimento, não diz nada. O que vai dizer é a sua interpretação em cima dessas informações. Para isso, você precisa ter algumas outras informações a respeito da estratégia da empresa, do porquê que você está fazendo, análises, porque, na verdade, o indicador, ele acende uma lâmpada amarela. Então, ele fala, olha, a gente está assim, esse é o resultado que eu tenho quantitativo, a tradução da sua operação em números. Agora, a interpretação vai depender de cada profissional. Então, não adianta você virar e falar assim, uma informação do tipo, eu gasto, sei lá, com manutenção, R$500 por colaborador. Isso é bom ou é ruim? Exato. E aí você precisa entender, isso é muito, é pouco, mas é muito para mim, porque as pessoas ainda vão, aí elas vão para o mercado, né, para os colegas, perguntar para os colegas, quanto que você paga, hein? Só que aí está comparando maçã com laranja, com banana, com melancia, por quê? Cada empresa tem um tipo de serviço, um tipo de operação, características do edifício, e aí você precisa analisar de forma individual, aprender a fazer essa análise, porque isso é que vai dar a informação estratégica. Então, você consegue vender o seu peixe na hora que você fala no ouvido que o financeiro escuta, né? Por que isso? A empresa, gente, não a empresa, ela não existe para reformar a edificação. Primeiro ponto. Nós somos uma área de suporte, uma área que gasta pra caramba. A gente está dentro da linha de despesa operacional da DRE, que é a primeira, que na hora que aperta o cinto no financeiro, ele fala, olha, tem que reduzir a despesa operacional. Por quê? Porque é a mais fácil de reduzir. Porque o resto vai depender de reduzir pessoas. Então, eles vão reduzir aqui. E aí é por isso que fala assim, mas a empresa só me pede para reduzir despesa. Só vai te pedir mesmo para isso. E você vai ter que conseguir alguma coisa. E para justificar que não é possível mais, você precisa aprender a trazer argumentos. Quais são esses argumentos? Você precisa estudar a infraestrutura que você tem, entender por que naquele ambiente, aquele valor faz sentido, não é possível melhorar ele, sem que você altere outras características. Lembra que a gente falou de performance, financeiro e serviço? Então, às vezes, para melhorar o custo, a despesa, né, reduzir essa despesa, você vai precisar reduzir também a qualidade, e vai impactar no dia a dia das pessoas. Se a empresa estiver aberta, né, abrir um pouco mão desse indicador, de aceitar reduzi-lo, a qualidade, você vai conseguir reduzir o preço. Então, por isso que é um equilíbrio, porque você não vai conseguir mexer em um sem mexer nos outros. Sim. Então, por exemplo, às vezes a empresa quer que a manutenção atenda de uma forma muito ágil. Então, ela tem que estar disposta a pagar mais caro, porque você vai ter que ter um estoque, por exemplo, de peças com a sua manutenção para fazer as manutenções. Vai precisar ter plantonista ou visitas diárias. Você vai precisar ter um contrato que coloque uma pessoa volante para as emergências. Então, o cara da manutenção, né, o planejador, na hora que você tem um chamado emergencial, ele vai te atender primeiro, porque aquela hora vale mais do que nos outros contratos que ele tem. Então, você vai ter que pagar mais caro. Agora, não, Bárbara, o meu objetivo é reduzir ao máximo o custo de manutenção, porque não tem jeito, a empresa não tem dinheiro. Igual aconteceu com muita empresa durante o período aí de junho, julho, que estava completamente fechada, que as empresas abriram mão de fazer preventiva e os facilities enlouqueceram. E eu entendo, a preventiva ela é super importante, né? Não é à toa que tem tanta norma e tanta legislação que pede a preventiva. Mas se a empresa está entre quebrar, não ter dinheiro para pagar os funcionários e pagar a preventiva, ela vai optar por não pagar a preventiva. Exato. E a gente precisa entender que isso é uma estratégia, que é momentâneo. E aí você vai analisando essas informações e mostrando como elas fazem a empresa chegar ao objetivo que ela tem.
Exato. Aí sim você agrega valor para a empresa. Porque você falar sobre manutenção, ninguém quer ouvir sobre a cera que dura mais tempo, entendeu? O cheirinho de banheiro que fica o dia inteiro. Ninguém quer ouvir sobre isso. Eles querem ouvir o que você está tomando de decisão ajuda a gente a chegar mais perto do nosso objetivo? Se ajuda, a gente vai parar para te ouvir. Então, Exatamente. esse é o foco. É dentro daquela coisa que nós começamos, essa parte que você falou de vender o peixe, é vender o peixe, mas ter uma conversa não sobre preço, e sim sobre valor. Que é você vender o valor do que você faz, e valor a gente atribui valor agregado à empresa, à operação, à performance, às finanças, vem tudo isso, e não só o preço, tipo, um funcionário custa um salário mínimo, sei lá, 2 salários mínimos por mês. Talvez ele pode custar isso, mas o valor agregado é maior. Então é esse nível de conversa que a gestão, a coleta de dados permite ao profissional, realizar esse tipo de conversa, e depois a equipe de facilities, o setor de facilities como um todo também se posicionar dentro de uma empresa e falar, olha, facilities de fato faz parte das áreas de maior custo dentro da empresa, mas também nós agregamos um valor que talvez é maior até que o custo gerado. Então é levar essa conversa para a mesa e se posicionar como profissional relevante, como um setor relevante dentro das empresas, porque a pandemia, por exemplo, mostrou que a área de facilities é muito importante, é quase essencial hoje dentro de todas as empresas do mercado. Eu falo isso no mercado global até. O profissional de facilities, existe profissional de facilities antes da pandemia, e a pandemia não passou, né, mas durante e pós-pandemia, o profissional vai ser ainda mais relevante dentro de uma empresa e para o mercado como um todo. Então É é isso engraçado você que ter. essa conversa faz fomentar. Você falou isso aí, o quanto a área ficou em destaque, e você não faz ideia da quantidade de facilities que me procurou desesperado achando que a área ia acabar. Nossa. Mas está todo mundo em home office, então agora o que eu vou fazer? Acabou a área de facilities. Eu posso começar a migrar de carreira? Eu falo, gente, abre o olho, vocês estão olhando para o lugar errado, né? Exato. A gente conseguiu mostrar aí a importância dos nossos serviços que eram vistos como, né? Ninguém vê quantas vezes o banheiro foi lavado, né? Parece que ele está sempre se mantendo sozinho. Então... O banheiro é um ser vivo próprio, né, que se lava lá de hora em hora. Exato. Bárbara, olha, eu vou aproveitar esse gancho da pandemia e trazer o seguinte contexto. A pandemia da Covid meio que empurrou uma transformação digital, a aderência à tecnologia, não só para facilities, para o mercado global como um todo. E aí eu trago a questão do software, de plataformas de gestão de facilities, de manutenção, coleta de dados, que também veio nesse contexto da pandemia. E aí um profissional hoje que está pensando, ou um setor, uma empresa que está pensando em adquirir um software para gestão de facilities, qual deveria ser o principal ponto para ela considerar para trazer esse software para dentro? Assim, a possibilidade de integrações, porque geralmente facilities não está ali, como eu disse anteriormente, não é o core business da empresa, então ele se associa a gestão financeira, recursos humanos, então tem que ser ali um software que se integra ao ERP, alguma coisa do tipo. Ou é a gestão ali das pessoas mesmo, das operações realizadas, qual que deveria ser os principais pilares de uma empresa que esteja considerando contratar um software para a gestão específica de facilities, de manutenção hoje? São esses aspectos? É a coleta de dados, de informações geradas, circulação de pessoas dentro de um edifício? Qual que deveria ser, vou dizer aí, se você conseguir pontuar dois, quais deveriam ser os principais pontos a serem considerados? Eu acho que os dois mais importantes é a integração com outras ferramentas que a empresa tenha. Não necessariamente precisa ser com o ERP financeiro, sim. Mas o que eu acho muito importante, por exemplo, ter integração é com a ferramenta de comunicação que a empresa usa. Porque a ferramenta já é utilizada pelos colaboradores, eles já têm costume de usar. Quando a gente começa a inserir muitas ferramentas, as pessoas não utilizam, né? Então, o cara tem que, para abrir um chamado para TI, ele tem que ir aqui, para abrir para facilities é aqui, para falar com o RH é aqui, para conversar com o chefe dele é no outro. Sim. E aí a gente perde a adesão. Então, eu gosto dessa integração, da pessoa poder utilizar um botzinho na mesma ferramenta de comunicação que ela já tem para abrir um chamado. Se isso for possível, eu gosto.
O outro ponto é a coleta de dados, porque tem muito software que, mesmo você registrando diversas informações e personalizando, ele não é capaz de estratificar essas informações, né, para que você modele a informação que você quer. Ele já predispõe ali a calcular uma quantidade de métricas, padrões, e aí você tem que se virar com aquelas informações que está ali. Então, a possibilidade de extrair essa informação para um Excel, para que você possa fazer uma análise personalizada para a sua empresa, ou mais avançado, né, que você possa moldar dentro do software quais são os indicadores e a forma de cálculo que você quer, aí é um segundo passo, mas que também é muito importante. Então, a coleta de dados, né? Se eu consigo moldar dentro do software, quais são os dados que eu preciso coletar, e se eu consigo extrair ou não, ou calcular lá dentro, porque nem toda informação, isso eu falo muito com os facilities, eu acho que é difícil, ainda não conseguiu entrar na cabeça ainda, né? O indicador que serve para um não quer dizer que serve para o outro, justamente porque a gente tem objetivos diferentes. Sim. Então, se eu tenho um objetivo diferente e eu quero analisar da mesma perspectiva financeira um outro aspecto, eu vou usar uma outra forma de cálculo. Então, nem sempre esse padrão que vem no software vai te atender. Por isso que, para mim, é muito importante conseguir extrair a informação. Então, eu verifico se eu posso extrair e se ela integra com outras ferramentas de comunicação da empresa. Porque eu preciso garantir que o usuário vai utilizar. Porque se o usuário não abre o chamado, não gera informação. Exato. Né? Então, aí a coisa toda se perde. Eu posso ter o software mais maravilhoso, com ponto de coleta de dados em todas as ações, mas se a pessoa não gera a primeira ação, que é a abertura do chamado, não adianta. E aí vem um outro ponto muito importante, que não é só o colaborador interno abrir o chamado, começar essa cultura. Parte também do facilities começar a cobrar essa cultura do colaborador. Por que ele abre chamado, por exemplo, para TI e não abre para facilities? Porque quando você chega na mesa do carinha da TI com um notebook lá travado, com o olho estatelado, porque você tem um relatório para entregar, ele não quer saber do seu prazo. Ele vira e fala assim, você já abriu um chamado? Então daqui a pouco alguém vai te atender. E aí, isso daí mostra que existe um processo que precisa ser respeitado, a área se impõe. O Facilities não, o Facilities tem um espírito tão de servir, Marcelo, o pessoal fica tão desesperado, quer tanto atender, quer ver as pessoas bem, sabe? Eu nunca vi um profissional que tem tanto prazer em ver o outro performar, ver o outro se dar bem, ver o outro ser bem atendido. E aí, nessa pressa, a gente atropela tudo, a gente passa por cima das nossas informações, dos nossos processos, e aí a gente fala, nossa, salvei o dia do fulano, mas acabou com o seu, porque você atropelou tudo, entendeu? Então, assim, essa cultura dos dados vem também no respeito do processo, na imposição do que é necessário. Então, nem sempre o software vai ser a solução, porque se ninguém abrir o chamado, não adianta. Então, por isso que, para mim, essas duas coisas têm que andar lado a lado, né? A facilidade de abertura de chamados, né, por parte do usuário, para que eu possa ter uma maior adesão, e, por outro lado, eu conseguir extrair essa informação para que eu possa analisar de outros aspectos e até fornecer essa base de dados para outras áreas, né? Para que eles possam juntar com as informações deles ou verificar algum ponto que não está diretamente relacionado com facilities, por exemplo. É isso, perfeito, Bárbara. Olha, eu acho que a gente conseguiu aqui passar por todos os pontos essenciais, né, do início de uma cultura de produção, de coleta de dados, até já uma fase mais madura de tomada de decisão com base nesses dados. Então, acho que cobrimos aqui todas as áreas, tanto para quem está no estágio inicial, para quanto já está ali pensando em dar um próximo passo, focado em automações e coisas desse tipo. Acho que conseguimos passar por todos esses pontos aqui, então queria agradecer essa sua aula por hoje. Como eu disse, eu queria também que você falasse um pouquinho das coisas que você faz, para quem tiver mais interesse em conhecer melhor a Bárbara, conhecer melhor o Facilities na prática. Explica aí um pouquinho o que é cada coisa que você faz, o Facilities na prática, as mentorias, que a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição, para quem quiser acessar, é só ir lá e te procurar, enfim, conversar mais. Então, explica aí um pouquinho cada coisa que você faz, voltada para o mercado de Facilities, para quem tiver mais interesse em aprender, se desenvolver e tudo mais. Bom, a gente tem o Instagram, barbara.vmagalhães, que é onde eu faço a comunicação diária, né,
tirando dúvidas. Então, todo dia tem uma caixinha de pergunta para você poder tirar dúvida. Sei que muitas vezes a gente não tem alguém experiente dentro da nossa empresa ou não conhece muitos profissionais para fazer um benchmark, para saber o que está acontecendo no mercado. Então, essa caixinha funciona dessa forma. Vou fazendo pequenas mentorias ali gratuitas no Instagram. Tem conteúdo direto, tem evento sempre tem a Semana do Facilities, vai ter agora no dia 2 a 6 também, falando de indicadores, e aí todas as informações estão lá no Instagram. Tem o Facilities na Prática, que é uma assinatura de conteúdo. Então, é uma especialização? Não. É um MBA? Não. É uma assinatura de conteúdo. Então, você recebe toda semana aulas que vão te ajudar a pegar aquele conteúdo que você aprendeu num curso, que você aprendeu numa pós-graduação, e traduzir para a realidade sua, né? Na prática, o que acontece dentro da sua empresa, como você consegue adaptar, e todas as novidades do mercado. Então, lei nova que sai, norma nova, evento, tudo eu levo lá para dentro, porque eu sei que não é todo mundo que consegue ter acesso a essas informações, né? Eu tenho alunos do Brasil inteiro, e a maior parte dos eventos acontecem em São Paulo. Essa pessoa não tem acesso a esse evento. Então, eu levo lá para dentro do Facilities na Prática as atualizações que o mercado tem, nacional e internacional, para deixar você atualizado. Então, é uma assinatura, é igual você fazia assinatura de revistas e jornais antes, aí agora tem uma assinatura só para Facilities. E a gente tem os projetos de mentoria, que hoje tem ficado com o projeto Águia, que é justamente um projeto para ajudar a implantar processos, políticas e indicadores dentro das empresas, mas as vagas estão fechadas, a gente deve abrir de novo agora só em dezembro. Ok, tá aí, ó. Para quem quiser, tiver interesse, é só começar a seguir a Bárbara, que eventualmente ela vai abrir aí mais uma turma, né, de mentoria, e quem tiver interesse é só se inscrever e fazer parte dos processos da Bárbara. Tem o podcast também, né? Sim, a gente também está com um podcast, é o Facilities de Resultado. A gente está em quase todas as plataformas, está no Spotify, enfim, é só procurar lá, Facilities de Resultado. A gente já está com 10 episódios, amanhã sai o 11º. E eu espero em breve também poder contar com vocês lá no Facilities de Resultado. Vai ser um prazer poder participar também. Eu agradeço também todos esses canais que você tem, né, para fomentar a área de Facilities. Eu acho que o ponto principal é esse, é dar mais valor ao profissional, ao setor como um todo, assim como nós também valorizamos muito isso, essas iniciativas. Também vou deixar aqui os nossos canais. Nós temos o LinkedIn InfraSpeak Brasil, para quem tiver interesse, o nosso canal no YouTube, tem o nosso blog. Vou deixar todos os links aqui para ficar mais fácil. Temos também um podcast, inclusive a Bárbara já fez parte lá conosco, que é o Melhoria Contínua. E tem aqui essa iniciativa nova assim, recém-lançada, que chama Talks at InfraSpeak. Nada mais, a gente traz profissionais super competentes como a Bárbara para compartilhar aqui experiências e conhecimentos. Então é só ficar ligado, eu vou deixar o website aqui também para você se cadastrar e receber por e-mail as próximas conversas que a gente vai ter aqui. Vai ser difícil manter esse alto calibre da Bárbara, mas a gente vai tentar manter o padrão, que agora a barra está lá em cima, então a gente vai segurar ela. E é isso, Bárbara. Mais uma vez eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação ao setor e, enfim, por ter dedicado toda essa sua atenção para nós hoje. Então, muito obrigado e, claro, espero que você volte mais vezes também. Só chamar, Marcelo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo da InfraSpeak. Tenho um carinho enorme pela equipe de vocês. Obrigada pelo convite. Fico à disposição sempre que precisar. E se precisar de outras informações também, a gente está sempre em contato. Muito obrigada e estou à disposição. É isso. E para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima Talk. Um abraço. Tchau, tchau.